Oi pessoal, tudo bem? Então, o Anderson sou eu e nós iremos falar sobre o livro Relatos de um Certo Oriente, do autor Milton Ratum. Eu vou falar sobre a essência deste escritor, porque no caso deste livro, quem é o seu autor e a sua formação é uma informação importante para que venhamos a entender por completo a obra-prima deste autor. Milton Ratum ele nasceu em 1952, no Amazonas, em Manaus, onde ele passou a sua infância e parte da sua juventude. E a formação dele é curiosa, porque ele é filho de pai árabe e de mãe amazonense. Por ser filho de pai árabe, ele tem essa influência oriental. Já a sua mãe é amazonense e ele é da classe média alta de Manaus e, portanto, ele participa da elite manauara. Porém, ele estudou em escola pública e isso favoreceu com que ele tivesse contato com as diferentes etnias e classes sociais, podendo assim estudar entre índios, negros, brancos, filhos de desembargadores, pessoas comuns, e é justamente essa visão de mundo que ele adquiriu que fez com que ele transcendesse esse lugar comum da classe média alta brasileira. Por esse motivo, ele consegue transitar em vários espaços nos seus textos. Em 1967, ele mudou para Brasília e estudou no colégio. Em 1970, ele morou em São Paulo e se formou em arquitetura e urbanismo pela USP. Só que, na verdade, ele não chegou a exercer a profissão de arquiteto e logo ele acabou fazendo mestrado em letras pela USP de São Paulo. Ele trabalhou como jornalista cultural e foi professor de história de arquitetura. Em 1980, ele recebeu uma bolsa de estudos e viajou para a Europa como bolsista e chegou a morar na Espanha, em Madrid, Barcelona, através do Instituto Ibero-Americano. De 1984 a 88, ele tornou-se professor da Universidade Federal do Amazonas em língua e literatura francesa. Em 1998, ele consegue doutorado em teoria literária, também na USP, e atuou como um professor convidado na Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele foi bolsista do International Writing Program, que é o Programa Internacional de Escritores, nos Estados Unidos. Ele foi escritor residente na Stanford University e na Califórnia Berkeley. Ele foi bolsista na Saint-Nazaire, na França. Fez a sua pós-graduação e estudou na Universidade de Paris, em literatura francesa. Então, portanto, nós temos aqui um autor brasileiro, um dos mais renomados e importantes escritores vivos no Brasil, nos seus hoje 65 anos de idade, em 2017, sendo ele escritor, tradutor e professor. E ele foi premiado como um autor da nossa literatura pós-moderna ou contemporânea e que tem uma sólida formação acadêmica, e é por isso que ele pode trabalhar neste primeiro livro essa questão da narração, da memória, das lembranças, da ideia dos imigrantes libaneses que vêm para o Brasil e trazem toda essa carga étnica juntamente com a memória e as lembranças. O autor ele teve 4 romances premiados, sua obra foi traduzida em 12 línguas e publicada em 14 países. Ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 1990, Portugal Telecom em 2006 e a Ordem do Mérito Cultural em 2008. Em 1990, ele teve o seu primeiro romance, Relatos de Certo Oriente, publicado através da editora Companhia das Letras, e ganhou o prêmio Jabuti como melhor romance. E quando ele recebeu essa premiação, ele tinha 37 anos de idade. No ano 2000, ele publicou o romance Dois Irmãos, que recebeu o prêmio Jabuti em terceiro lugar na categoria romance. Em 2001, ele foi um dos finalistas do Prêmio Multicultural do Estadão, de São Paulo. Em 2005, ele teve o seu terceiro romance publicado, Cinzas do Norte, e obteve o Prêmio Portugal Telecom como um grande prêmio da crítica. Em 2008, ele recebeu do Ministério da Cultura a Ordem do Mérito Cultural. E ainda em 2008, ele publicou o seu quarto romance, Órfãos do Eldorado, que recebeu o Prêmio Jabuti em segundo lugar na categoria romance. Em 2010, ele teve a tradução do Cinza do Norte, realizada. E em 2013, ele publicou o livro Solitário à Espreita, que era uma seleção de crônicas publicadas em jornais e revistas.
Então todos os seus livros eles foram publicados no Brasil através da editora Companhia das Letras e cujas vendas já ultrapassam mais de 300 mil exemplares. Publicou ensaios, artigos sobre literatura brasileira e latino-americana e desde 1998 ele mora em São Paulo, onde ele é colunista do Caderno de São Paulo. Ele também foi colunista do extinto site Terra Magazine. Então vou falar sobre o estilo do Milton Ratum. O Milton Ratum ele participou de vários debates sobre contos brasileiros publicados em países da Europa, através do Anthology of the Brazilian Story, que são antologias das histórias brasileiras, em parceria com filósofos e críticos literários. O estilo dele, portanto, é conhecido como misturar experiências e lembranças pessoais com o contexto sociocultural, tanto da Amazônia quanto do Oriente. Então, seu primeiro livro, ele mesmo explica que, através de um vídeo, ele fala que Relato de um Certo Oriente há um tom de confissão. Portanto, como é natural, há elementos da sua vida familiar. E é essa linguagem envolvente é que faz com que o leitor se interesse e se identifique com aquela realidade. A reputação do autor. A partir do romance Relatos de um Certo Oriente, Milton Ratum teve o seu reconhecimento por parte dos críticos e dos leitores. Seu primeiro livro é considerado por críticos uma obra-prima, sendo chamado de o colecionador de premiações, porque na verdade ele recebeu premiações consecutivas. Através de um vídeo ele relata que na sua infância e na sua juventude ele teve experiência diante da morte. Ele viu uma prima surdo-muda falecer e eles brincavam, eles tinham uma relação muito íntima na infância. Então isso foi muito marcante e é uma das referências utilizadas na criação da história do livro. Como surgiu a ideia deste livro? A relação que o autor Milton Ratum tinha com seus avós maternos, a avó Emily e o avô Mamed, era que eles contavam-lhe histórias e em Manaus na época não havia TV e a sua mãe deu-lhe obras completas de Machado de Assis, despertando assim o seu interesse pela leitura. E ele leu no colégio obras importantes das quais nós já temos conhecimento, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Capitães de Areia, de Jorge Amado, Três Contos, de Gustavo Flaubert, daí originando as suas referências literárias. A ideia de elaborar seu primeiro romance, Relatos de um Certo Oriente, surgiu quando ele morava em Madrid, na Europa. Aliás, antes mesmo, quando ele morava em São Paulo, só que ele relata que era difícil de escrever, de criar uma disciplina para a leitura e para a escrita. Então, na Europa, ele escreveu um romance político e, segundo fala o próprio autor, ele não gostou e na entrevista ele relata que ele jogou fora e resolveu criar o Relatos de um Certo Oriente, onde ele lembrava das histórias que seu avô contava, pensava que de alguma maneira poderia recuperar essa voz perdida do seu avô, e a sua obra foi publicada e recebeu uma premiação importante. Ele relata, portanto, que não é só o enredo que importa, não é só o conteúdo, tem que encontrar uma maneira, uma metodologia, como que aquilo será escrito. E essa forma está na voz da narradora, na linguagem e nos eventos que se desenvolvem no decorrer da história. A relação da fruta jambo com o livro. Na página 15 do livro é citada claramente essa relação da fruta e vou apenas fazer uma citação para verificar e perceber essa relação das memórias. Permanecia um tempão a admirar a polpa desse coração de veludo que é o jambo, as papoulas, as orquídeas e as flores. Ela cheirava demoradamente e mais tarde intuí que o odor e o olhar compensavam, de certa forma, a ausência dos dois sentidos. Ou seja, ele falava da surda-muda. E lembrando que o autor Milton Ratum, ele teve uma prima assim na vida real. Assim podemos perceber, além da característica marcante do autor, ele mistura as memórias, as lembranças, com descrições minuciosas e detalhadas em sua narrativa literária. Essa, portanto, é a importância da essência deste autor, Milton Ratum, em Relatos de um Certo Oriente. Por que o jabuti para nomear um prêmio do livro?
A resposta pode ter uma explicação no ambiente cultural e político da época, que foi influenciado pelo modernismo e pelo naturalismo, através dessa valorização da cultura popular brasileira, nas raízes indígenas, nas figuras místicas, nos símbolos carregados de sabedoria e de experiência. Então, na época, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, entre o final do século XIX e o início do século XX, eles foram pioneiros nessa pesquisa, no estudo e na divulgação dessa cultura popular. E Monteiro Lobato provavelmente foi o mais destacado na recriação literária das histórias desses personagens enigmáticos, reveladores do folclore nacional. Um desses personagens da literatura infantil de Lobato é, como se sabe, o Jabuti. E o pequeno Jabuti, uma tartaruga vagarosa, mas obstinada e esperta, cheia de tenacidade para vencer obstáculos, para enganar os concorrentes mais bem dotados e chegar à frente ao fim da jornada. Com e da premiação, e eles foram eleger o Jabuti como inspiração para patrocinar o prêmio e para homenagear e promover o livro. Esses prêmios são o ponto alto do evento, e em um momento de grande expectativa, todos os profissionais do mercado editorial aguardam uma premiação do Jabuti. Em 2017, o Jabuti completa 59 anos e continua a trabalhar firmemente para que permaneça como o mais desejado premiação do país. Obrigado a todos por assistir o vídeo, um forte abraço.